Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha. Lucas 11, 2. Meta do mês: desenvolver a fé e a alegria na construção da paz. A ilusão temporária pode ser dos ímpios, contudo, a verdadeira paz é patrimônio dos simples e dos bons. Irmão X no livro Correio Fraterno. Meta do dia: amparar os amigos mais angustiados, irradiando a luz da alegria e da esperança como fonte de consolo e paz. Sugestão para sua prece diária: prece pelos amigos em dificuldades. Bondoso Jesus, colocamos em tuas mãos todos os nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, colegas de trabalho, que passam por grandes tribulações, por grandes dificuldades, por grandes aflições. Que o seu amor, Jesus, possa os envolvê-los, trazendo a eles o consolo, o lenitivo que tanto precisam. E que esses irmãos também possam, Jesus, mudar seu padrão vibratório, buscar em Ti a esperança da vida. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, meus amigos, hoje domingo, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, nós teremos as atividades de caridade em nossa casa espírita. A campanha de Fraternidade Alta de Souza é uma atividade realizada pela Casa Espírita, que tem como objetivo promover a divulgação da doutrina espírita, a divulgação do Evangelho de Jesus. Também de arrecadação de alimentos, de roupas, de brinquedos, calçados, ou até de dinheiro, dependendo se a pessoa não tem um alimento ou uma roupa para doar. Todo recurso, seja em moeda, seja em alimento ou roupas, calçados, tudo que nós arrecadamos com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a nossa Casa Espírita não comercializa. Todos esses produtos são doados a famílias carentes. Em nossa Casa Espírita estão cadastradas mais de 150 famílias que recebem os alimentos adquiridos pela campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é uma atividade que acontece aos domingos, e também por doações de alimentos feitas por alguns mercados da nossa cidade, que doam frutas, legumes, às vezes até arroz, feijão, para ajudar na cesta básica que a Casa Espírita monta e doa para as famílias carentes. Todas as famílias cadastradas, independentes de credos religiosos, de posições políticas, recebem os alimentos da nossa Casa Espírita. Então, outro objetivo da campanha de Fraternidade Alta de Souza é promover no caravaneiro, a pessoa que faz a visita, a reforma íntima. Porque muitas vezes, durante a campanha de fraternidade, as pessoas podem não nos atender, podem nos destratar, e isso é para o aprendizado do caravaneiro. Serve também para dar oportunidade para que as crianças e os jovens façam a campanha. Então, sempre elas estarão presentes em nossas campanhas de caridade. Então, hoje de manhã, a partir das 8 horas, estaremos fazendo a nossa campanha de fraternidade. E
No finalzinho da tarde, às 6 horas, nós realizaremos o culto do Evangelho no Lar, transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Lembrando aos amigos que nós teremos nosso treinamento da Concafras, que acontecerá no próximo final de semana. Então, todos os amigos que desejarem conhecer a doutrina espírita, que desejarem trabalhar no espiritismo, podem estar participando conosco, tá bom? Durante a semana, nós vamos estar mais esclarecendo melhor a dinâmica da Concafras. Amanhã, nós teremos a triagem fraterna. O que é a triagem fraterna? A triagem fraterna é um momento de acolhimento das pessoas que vão à casa espírita para fazer ou que desejam fazer o tratamento espiritual. Então, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos lá em nossa casa espírita. As pessoas que andam tristes, pessoas que têm pesadelos, pessoas que estão com a mediunidade desequilibradas, têm problemas de relacionamento familiar ou no trabalho, com ideações suicidas, que já tentou o suicídio, envoltos nos vícios das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do sexo, da alimentação. Então, diversos transtornos que nós temos no nosso decorrer da vida e anda triste, né, sem vontade de fazer as coisas. Você já pensou que em fazer o tratamento espiritual? Então veja que talvez agora é a oportunidade que você tem para fazer esse atendimento. Então venha participar em nossa casa espírita hoje, aliás, segunda-feira, às 8 horas da triagem fraterna, tá bom? Lá você receberá todo o esclarecimento sobre como funciona o tratamento. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Mateus. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Psicologia da caridade. Provavelmente, não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-lo a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir,
não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe for um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Comunicação de Emmanuel, publicada no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 28. Meus amigos, que lição é essa, hein? Olha, será que nós temos coragem para fazer, pelo menos chamar o corpo de bombeiro, quando a gente vê alguém assim? Né? Então, assim, é uma reflexão muito bonita essa que o Emmanuel faz do bom samaritano, dentro daquela questão do tema do Evangelho de Mateus que nós estamos estudando. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, a gente vê aqui, dentro da fala de Emmanuel, o samaritano, ele não, não perguntou, ele simplesmente acolheu, verificou a pessoa, já curou as feridas no local, já... Esse pessoal dessa época, eles sempre viviam com tudo, com seus kits de primeiros socorros, né? Já andavam com tudo isso, porque eles faziam caminhadas longas, né? Então ele andava ali com seu kit de primeiros socorros. E nós não temos essa prática aqui. Então, a pessoa está ali caída na rua, sofreu um acidente. Às vezes temos curiosidade, mas nem às vezes queremos filmar primeiro, ao invés de ligar para o bombeiro, né, para poder sinalizar o local para que outras pessoas não se envolvam em acidente. Então a gente vê que é muito profundo essa questão da prática da caridade, como o Emmanuel coloca, que é a psicologia da caridade. Então, entender que aquele outro que está ali pode ser o meu familiar. E não é só nesse sentido, mas como que eu queria que o meu familiar fosse atendido se o meu familiar tivesse naquela situação. Então, a gente buscar atender a todos com a melhor dedicação possível que nós temos condição de fazer, para que aquele irmão, aquela vítima que ali se encontra de um acidente ou de qualquer outra situação, possa ser acolhida. Então, é esse o convite de Jesus hoje, de nós nos envolvermos sem demagogia, sem emotividade, né? Como ele coloca ali, o Emmanuel coloca. Não se restringe, porém, à emotividade, né? Às emoções, e simplesmente para e atende. Vê o que precisa de amparar ali,
procura fazer, no caso, colocou no cavalo e levou embora, né? Para a primeira hospedaria que conseguiu encontrar. E não deixa a pessoa com débito na hospedaria. E não é só isso. Ele não fala, ó, gente, eu que trouxe aí, ó, eu isso aqui para aparecer, chamar a imprensa para mostrar, olha, eu fiz isso aqui, né? Colocar nas redes das mídias sociais. Não. Ele saiu e foi embora e sem ficar se alardeando, né? Então, esse é o trabalho do Cristo, que devemos fazer todos os dias. E a gente pode fazer, meus amigos. Às vezes a gente acha que fazer caridade, eu tenho que ter dinheiro para fazer caridade, eu tenho que fazer coisas grandes. Não, eu posso fazer caridade atendendo a Dona Maria, no meu ambiente de trabalho, seja eu trabalhando numa loja de roupa, que tem pessoas que têm dificuldade, como eu tenho dificuldade, de fazer compra de roupa. Então, às vezes, a pessoa está lá, atender a pessoa com dedicação, não querendo que vender para ela, empurrar, mentir para a pessoa, mas atender com zelo, com carinho aquela pessoa ali, com respeito, né? Esses dias eu viajei para Parnaíba e achei interessante que eu entrei numa loja que estava escrito livraria, e eu aqui na nossa cabeça, quando a gente fala em livraria, a gente pensa papelaria, né? Ah, eu vou tirar umas fotocópias. Cheguei lá, não tirava fotocópia. Mas a menina que me atendeu falou: eu posso tirar uma cópia para o senhor. E aí eu precisava de muita cópia. E eu fiquei olhando, falei: isso aqui está parecendo um escritório. Eu não vou abusar dessa moça, não. Eu precisava de 40 cópias. Aí ela só tirou umas duas de cada lá para mim, né? Do que eu tinha que fazer do meu trabalho. E eu falei, quanto que eu vou pagar? Não, você não precisa pagar, não. Então foi quando eu acendeu o alerta. Falei, opa, aqui não é uma papelaria, né? Mas eu gostei da atitude da moça, né? Da maneira que ela me acolheu no local. Então, é isso que a gente tem que fazer, acolher as pessoas. Quando vai dar a informação como se fosse para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para que conseguisse chegar lá. Isso é um ato de caridade. Então, assim, é ter esse tempo de ouvir as pessoas, de parar. Meus amigos, é necessário nós começarmos de fato a sair dessa onda do apressado, do tumulto, atender bem as pessoas. Porque aí a Dona Maria vai vir na loja de novo, ela quer a Judite, que atendeu ela bem. E ela não vai querer outra pessoa, ela vai querer a Judite. Então, é isso que vai ficar marcado para a pessoa. E veja interessante, nós vamos ter ali uma amiga, porque essa pessoa vai sair tão grata pelo atendimento que ela, todos os dias que ela for fazer prece, ela vai lembrar da gente. Ela vai lembrar. Façamos prece. Deus de amor e de bondade, nós agradecemos por tantas pessoas boas que entram e entraram na nossa vida. Pessoas que não medem esforços para nos acolher, para nos amparar. Jesus, que consigamos viver o teu evangelho. Nos assista, Jesus. Vem em nosso socorro da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança, da nossa falta de empatia, da nossa falta de solidariedade. Ajude-nos, Senhor, a nos reerguer, a ser mais solidários, mais caridosos. Graças a Deus, que Deus seja louvado.
Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.